muito boa noite, agora com sotaque português, se me permitem. Quero começar por agradecer o convite, o vosso convite que me foi feito pela professora Franciana e pela professora Márcia, e que prontamente aceitei, foi há pouco tempo. Para um abraço especial à professora Cabral, que está aqui, meu amigo, e também à sua equipe do laboratório, que tem permitido que me sinta como se fosse em casa aqui em Jandeiros. Já é a terceira vez que cá estou e tenho sempre um imenso prazer em voltar aqui. Também, claro, aos meus ilustres colegas do painel, obviamente é um prazer estar junto com vocês nessa jornada. Dizer duas coisas. Primeiro, aquilo que nós ouvimos agora não foram bem palestras. Do meu ponto de vista, foram quase histórias de vida, não é? De uma maneira e de outra. Numa prosa e numa parte em que reflete um pouco aquilo que é a história de vida também do professor Wagner. Depois também achei curioso porque o professor Wagner falou num direito, que é o direito da regeneração e do restauro familiar, perdão. E eu também vou apontar para aí. É verdade, quando fui convidado, eu fiquei assim a pensar, o que é que eu vou falar? Rios urbanos, o que é que eu vou falar? Podia falar de muitas coisas, obviamente, não é? Mas eu tinha que ter a certeza que não iria me sobrepor aos meus ilustres colegas e aí sabia que, de uma maneira quase certa, não iriam falar sobre Portugal. Portanto, iriam falar sobre o caso do Brasil, não é? E, de facto, aquilo que vos trago hoje aqui um pouco é um pouco um contributo mais naquilo que são as iniciativas que estão a decorrer e que decorrem desde o ano 2000, portanto, do século XXI até à atualidade, e que, inclusivamente, há 2 ou 3 meses atrás foi, de certa forma, aprovada uma lei que é a Lei do Restauro Fluvial, da natureza, perdão, Lei do Restauro da Natureza, que é algo que é inovador. Deixem-me dizer também que aquilo que eu vou aqui apresentar é relativo à União Europeia e a Portugal, mas vejamos as coisas dessa forma e com honestidade e sinceridade que devemos ter enquanto cientistas. Eu já passei por várias regiões do globo, desde a América do Norte, a América do Sul, já viajei muito, obviamente, pela África, pela Ásia, e conheço muito bem a Europa, obviamente. E nós muitas vezes temos a sensação que na Europa aquilo funciona tudo bem. Isso é um mito. É um mito. Vejamos, os Jogos Olímpicos, no Sena, vejam o que é que aconteceu. Não é? O investimento brutal que foi feito. Okay? Vejam o que é que acontece, por exemplo, rios que atravessam 11 países, o Danúbio, que atravessa desde a Europa Central, a Alemanha, até a Roménia. Os imensos problemas que têm associados à indústria, à poluição industrial. No caso português, podemos falar de 2 rios, por exemplo, que estão altamente poluídos ainda e foram feitos investimentos brutais nas últimas 2 décadas. Não é? O Rio Ave, ligado à poluição do têxtil, ou então o Rio Lis, no centro do país, que está ligado à suinicultura, aos problemas da suinicultura. Portanto, vejamos, aquilo que eu vou aqui apresentar, obviamente, tem objetivos definidos claramente, tem metas definidas claramente. Isso é verdade que sim. Temos cumprido essas metas, temos tido muitas dificuldades. Não é? Portanto, não é por ter leis, já sabemos isso, não é por ter planos, não é por ter financiamento, por ter recursos, muitas vezes que conseguimos transformar uma sociedade, a mentalidade das sociedades relativamente ao uso dos rios. É verdade que nos últimos anos temos verificado um voltar aos rios. Os espanhóis dizem que foram fantásticos, com a nova cultura da água, mas mesmo assim quem passa por Espanha percebe os problemas profundos que existem nos rios espanhóis. Portanto, aquilo que eu vou apresentar, portanto, são iniciativas, as últimas iniciativas que vão no sentido exatamente de retornar, renaturalizar os rios que nós temos, porque é a única solução que temos para eles exercerem as suas funções. As funções não são as nossas, estão a ver com o humano, não. Nós aproveitamos, usufruímos daquilo que os rios nos dão, é isso. E, aliás, a primeira questão é, o que é isso de rios urbanos? Ouço falar isso, urban rivers, não é? Portanto, em França eles não utilizam esse conceito, mas em Inglaterra, a escola anglo-saxónica utiliza muito os urban rivers, é verdade que sim. Mas eu não sei o que é o rio urbano, o rio para mim é um rio. Ponto final, não há rios urbanos. Quando falamos em rios urbanos, falamos em canais ou outras coisas quaisquer. Obviamente que há rios em cidades e com melhor qualidade ecológica que rios passam em espaços rurais. Obviamente. E, portanto, aquilo que eu vou trazer aqui, tentar fazer isso de uma forma resumida, é um pouco as iniciativas, o que é que elas visam? E porque é que elas são inovadoras? Porque são inovadoras.
E aí sim, aí é que são indicadores que vocês também certamente se irão apresentar. Repara, é interessante, porque também, pronto, temos que pensar um pouco para trás. Um relatório de 1870 da Comissão de Poluição de Rios na Grã-Bretanha continha uma carta escrita, não com tinta, mas com as águas escurecidas e poluídas do rio Erwell, um rio que atravessava Lancashire e Manchester. Vejam bem, estamos a falar do século XVIII, depois do início da Revolução Industrial. E de facto toda a gente tem a ideia que a Revolução Industrial começa na Inglaterra, sem qualquer tipo de dúvida, essencialmente em Londres e depois em algumas cidades, como é o caso de Manchester, em que de facto era um riacho pequeno, mas era tão sujo, tão maltratado, ao fim de alguns anos de decorrer a Revolução Industrial, que alguém, um cidadão, decidiu apresentar uma queixa e escrever com uma caneta, mergulhando, não no tinteiro, mas nas águas desse mesmo rio. Eu também não vou demorar muito tempo, porque todos sabemos quais são, digamos assim, os impactos nos rios nos últimos 2000 anos. Sabemos que, de facto, as grandes civilizações agrárias que nós tivemos, nasceram em volta exatamente de aglomerações que se tornaram depois cidades, vejam o caso, por exemplo, do egípcio, mas tem havido, obviamente, uma evolução no uso da água, no uso dos rios. E isso depois também acaba por ter impactos também diferenciados. Os rios, portanto, eles têm portanto, características únicas, que são definidoras, são fundadoras de aglomerados urbanos. Portanto, as grandes cidades que nós temos hoje quase sempre estão associadas a rios, não é? Isso é algo que faz parte do nosso imaginário. E também hoje, sem dúvida nenhuma, a restauração fluvial, como foi falado há pouco, acaba por ser uma das soluções encontradas para resolver um problema que já é centenário, como vocês viram. É, de facto, importante garantir a sustentabilidade destes corpos, dos corpos hídricos, das massas aquáticas. Nós dependemos delas, como foi falado no início também pelo professor João Cabral. É importante recuperar esses rios. É importante redescobrir os seus múltiplos valores. Não os valores que estão associados ao uso humano, claro que são importantes para as suas atividades, mas também é importante garantir a sustentabilidade e hoje é preciso também desenvolver um conjunto de políticas, um conjunto de planos, um conjunto de iniciativas de gestão, modelos de gestão, de planeamento, de participação pública que garantam a sustentabilidade desses rios. Ora, o que é que nós temos na Europa e que posso trazer aqui, que posso falar que é de certa forma inovadora, que tem a ver com a questão dos rios, nomeadamente os rios que necessitam dessa recuperação, dessa regeneração, dessa reabilitação. Portanto, depois há várias formas, essa restaura, portanto hoje falamos de restauro, alguns falam em restauração fluvial. Temos, portanto, alguns instrumentos que foram importantes e que foram implementados nos últimos anos na União Europeia. Comecemos pela Diretiva Quadro da Água, a DQA, que começou em 2000, e que trouxe uma novidade, difícil de implementar, obviamente, um desafio ambicioso, também, obviamente, até porque foi logo nos prazos que pretendia cumprir, porque em 2015 nós temos massas aquáticas, independentemente de ser subterrâneas, de transição, superficiais, os rios, etc., em bom estado ecológico. Lá está, a introdução do novo conceito, o estado ecológico. E esse estado ecológico traz compromissos por parte dos países que querem alcançar esse bom estado ecológico, inicialmente 15 anos, agora já estamos em 2022 e continuam massas por resolver o seu estado ecológico até 2027. É verdade que a Diretiva Quadro da Água são ciclos de planeamento, 6 anos, começou em 1915, a sua aplicação nos países de 2015, 6 anos, depois 2016, 2021, mais 6 anos e agora estamos no terceiro ciclo. E continuamos com imensos problemas para resolver a qualidade ecológica das massas aquáticas que nós temos na Europa. Okay? Como vocês vão ver. O que é que isso traz de diferente? A diferença é que agora nós só não avaliamos as águas só do ponto de vista da sua potabilidade, associada ao consumo público, ao consumo humano, não só do ponto de vista biológico, portanto, físico-química, a caracterização físico-química, não só do ponto de vista biológico, mas acrescentamos aqui algo que é importante também, que é a avaliação da qualidade hidromorfológica. Portanto, é a água, é verdade que sim, naquilo que tem a ver com os seus parâmetros físico-químicos, e a água, naquilo que tem a ver com as suas qualidades do ponto de vista biológico, mas também é a água como estrutura, onde ela está inserida, que são os rios. Portanto, a qualidade hidromorfológica.
E é nesse sentido, é nessa equação tripartida que temos aquilo que é definido o estado ecológico. E aquilo que nós pretendemos é atingir um estado ecológico das águas na União Europeia. Portanto, é um exercício muito mais complexo, muito mais caro. Não se tem demora, não temos conseguido em muitas situações, como devem imaginar, mas temos, é esse. Claro que isso implica fases de desenvolvimento da avaliação do estado ecológico, vou falar rapidamente sobre isso. É preciso estabelecer uma rede de monitorização. Uma rede de monitorização não é só a climática, não é só a hidrométrica, é também a de sedimentologia, é de qualidade. Portanto, um conjunto, é preciso fazer um forte investimento. Nos últimos anos em Portugal nós temos feito um forte investimento só para recuperar as estações que nós tínhamos, nomeadamente climáticas e hidrométricas, não é? Mas claro que é preciso fazer isso. Depois é preciso fazer planos. Fazer os planos, os tais planos de gestão de regiões hidrográficas, que são planos que vão permitir definir exatamente, avaliar as massas, através de campanhas, nestes 3 elementos de caracterização que eu falei, de avaliação que eu falei, portanto, físico-químico, biológico e hidromorfológico, e a partir daí, sim, muito bem, temos massas de água em bom estado, perfeito, vamos conservá-las. Isso é, vamos definir medidas para conservar essas massas de água, para elas não regredirem na sua qualidade ecológica. Mas o problema é que temos muitas massas de água que foram qualificadas como abaixo de bom. E, portanto, isso implica um programa de medidas. E lá vamos nós fazer um programa de medidas para implementar. Só que os programas de medidas implicam recursos humanos e implicam recursos financeiros. E, portanto, surgiram os problemas. O cumprimento dessas medidas é muito baixo. O grau de execução de cumprimento dessas medidas é muito baixo. É muito fácil implementar medidas, por exemplo, de natureza de informação, sensibilização. Não é caro, temos a parceria das universidades, das escolas. Agora, quando temos obras infraestruturais de grande dimensão para resolver, como foi mostrado pelo Professor Wagner, portanto, as centrais que são utilizadas, portanto, as estações de apuração, etc., de qualidade da água, de recuperação, de restituição, enfim, o conjunto de procedimentos que são muito caros, é muito mais difícil do que vocês devem também imaginar. Portanto, isso é exatamente aquilo que eu referi há pouco. Portanto, hoje, quando se fala da classificação do estado ecológico, tem-se em conta elementos biológicos, elementos hidromorfológicos e elementos físico-químicos. E depois cada elemento tem que ser definido através de parâmetros que já estão especificados, através de índices também, ou através de métodos que são, obviamente, validados ao nível da União Europeia e dos países que os vão aplicar de certa forma. Portanto, são esses elementos, qualidade biológica, qualidade, elementos físico-químicos e químicos e elementos hidromorfológicos. O processo é muito rigoroso, porque aquilo que é normalmente e que deve ser seguido é, a partir do momento que qualquer um daqueles elementos for avaliados abaixo de bom, em água, a massa aquática vai ser considerada por esse elemento, aquele que tem um valor mais baixo. Portanto, nós até podemos ter águas de excelente qualidade do ponto de vista biológico, podemos ter águas de excelente qualidade do ponto de vista físico-químico, se tivermos abaixo de bom as águas do ponto de vista da avaliação hidromorfológica, ela é considerada uma massa aquática desse valor mais baixo. Portanto, isso mostra bem o tal rigor, a tal exigência, que depois é difícil de ultrapassar, porque nós não temos capacidade para fazer essas avaliações todas. Não é? Portanto, temos que recorrer essencialmente às avaliações que são usualmente trazidas, que são definidas por lei, nomeadamente aquelas que têm a ver com a vacina de água e com o consumo humano, e que são aquelas que são mais importantes. Portanto, é aqui um pouco como é que é feito esse trajeto, esse percurso até classificado por estado excelente, ou estado, portanto, bom, o razoável, o medíocre e o mau. Se a água não for boa, ela tem que ser objeto de um programa de medidas, exatamente para atingir exatamente esse mesmo grau. Depois, porquê é que nós fazemos isso? Porque, de facto, a questão é muito complexa e é muito difícil. Porque aquilo que nós pretendemos fazer quando falamos em estado ecológico e que ele traduz a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos, é tentar perceber como é que nós passamos de um estado natural, ou então próximo do natural, isso é, um estado que representa no passado, foi pouco intervencionado pelas ações antrópicas, que o modificou, e agora o desvio que ele tem relativamente à sua existência atual. Houve esse desvio significativo.
pressões antrópicas, a sua utilização, os impactos negativos fizeram-se sentir ao longo dos últimos anos, principalmente no último século. Então é isso que nós temos que perceber. Como é que era o rio antes de haver essas pressões antrópicas? Como é que ele é hoje? Qual é esse desvio? O que é que podemos fazer para tentar voltar exatamente o mais próximo possível dessas condições de infância? Isso é muito difícil, é muito exigente, e é isso que nós estamos a tentar fazer exatamente na Europa, com alguns casos de sucesso e outros menos. Não é? Aqui, se vocês estão a ver, é o percentagem de corpos de águas na Europa que não se encontra em bom estado ecológico. E vejam bem ali as cores do 0 ao 100%. O caso da Península Ibérica, onde está Portugal, infelizmente ainda estamos bastante atrasados relativamente a países mais ricos, digamos assim, os países do Benelux, portanto, o Luxemburgo, os Países Baixos, a Bélgica, a Alemanha, são países onde os valores que vocês estão a ver das massas aquáticas, a avaliação está muito próxima já dos 90% a 100%. O segundo momento, depois dessa, portanto, da Diretiva Quadro da Água, que foi importante, obviamente, é a Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030. Portanto, nós falamos, isso foi há 4 anos, em 2020, ela foi aprovada por parte da Comissão Europeia e foi implementada nos países signatários da União Europeia. E aquilo que se pretendia, que estão aqui, portanto, os objetivos, era a criação, até 2030, de áreas protegidas que cubram pelo menos 30% da superfície terrestre e marítima, alargando aquilo que existe já, que chama-se a Rede Natura, nos países da União Europeia. E o lema era esse mesmo, trazer a natureza de volta às nossas vidas. É um lema também ambicioso, sem dúvida nenhuma, mas é. Vocês têm ali exatamente como é que é definida essa política, quais são os objetivos, a agenda da biodiversidade, obviamente, e aqui nesses objetivos e nesses eixos de ação, com certeza que há aspectos, há alguns que estão diretamente relacionados com as questões das águas superficiais, com os rios, nomeadamente, obviamente. A conservação da biodiversidade, claro que isto também é uma intenção da União Europeia, nós estamos a falar de vários países, não esqueça, agora são 28, não é? Na altura eram menos, mas somos 28, não é fácil. É como vocês quando discutem aqui entre os diferentes estados. Mas a conservação da biodiversidade, não é? Tem de assumir a liderança, constituir uma área de áreas protegidas, como vimos, quer a nível terrestre, onde se incluem os rios, como marítimo, para proteger pelo menos 30% das terras, 30% das terras, 30% do mar, e depois, lá está, foi o ponto de lançamento para chegarmos a 2024, sobre a lei de restauro da natureza que eu vou falar a seguir, que é assumir compromissos concretos para restaurar sistemas agrários, nomeadamente os rios. Foi isso. Tentar exatamente um plano da União Europeia, ao nível da União Europeia, da restauração da natureza. Por outro lado, também a questão do quadro europeu de governação da biodiversidade foi importante, porque implica compromissos por parte dos Estados-membros. Não é só assinar, isso implica compromissos, implica depois responsabilidades, implica custos que têm que ser assumidos por cada um dos países. E dentro dessas medidas, portanto, reparem, até 2030, restauro ecológico 20%, até 2050, todos os ecossistemas que precisam de restauro têm de ter medidas implementadas. Estamos a falar daqui por 26 anos. Vamos cumprir isso? Não sei. Isso não faço ideia. Temos falhado em alguns prazos, obviamente. Mas temos o caminho traçado e quantificado. Okay? E, inclusivamente, um dos aspectos mais interessantes do que tem a ver com os rios tem a ver com as infraestruturas hidráulicas. Isso é, estamos a falar das barreiras que o rio tem. Principalmente, nomeadamente, as rampas, os açudes e as barragens. Não, os rios estão altamente fragmentados. E há pouco, durante a tarde, estava a falar com os meus alunos da disciplina que eu estou a dar, e eu tenho uma experiência de desenvolver um projeto desenvolvido num rio de 22 km, e nesse rio de 22 km tenho 43 açudes e barragens. E tenho 48 pontos. São barreiras ao normal escoamento das águas que vão ter influência depois nos seus processos, nas inundações, no processo de erosão, sedimentação, inundação. Portanto, vão ter vários problemas. E a estratégia da União Europeia para 2030 diz claramente que nós temos que ter a restituição dos rios livres em mais de 25 mil quilómetros. Define isso como meta. Isso foi importante para definir aquilo que veio de ser momento, que é muito recente, isso eu digo-vos, não deu-me algum trabalho de fazer isso, porque nunca tinha tocado nisso, vai ser uma maneira que vou tocar nesses aspectos, que são muito interessantes também, e que têm a ver com a lei de restauro, que foi agora aprovada.
há 2 meses, ok? E é uma lei do restauro da natureza, que é uma lei também à escala, portanto é muito ambiciosa, continental da União Europeia, e é uma lei que também exige, onde se exige que onde estejam definidas metas vinculativas para restaurar ecossistemas, portanto, degradados. Claro, com vários objetivos, nomeadamente capturar, como foi falado também há pouco, e armazenar o carbono e reduzir também os problemas que têm a ver com os desastres naturais, nomeadamente as inundações e as secas, que tanto falaram anteriormente. Grande desafio. Os países, os Estados-membros, têm que apresentar planos nacionais de restaurar a Comissão Europeia no prazo de 2 anos. Já estamos a começar a fazê-los. Okay? E nós acabámos há pouco de assinar. Quando falamos na Europa, estamos a falar de 81% dos habitats encontram-se em maus estados. Portanto, vamos ter que intervir eles. Até 2050, como falei também há pouco. Portanto, como vocês podem ver, cá está aqui o grau de intervenção, 30% até 2030, 60% até 2040, até 2050, 90% dos portanto, habitats em mau estado têm que ser restaurados. Isso vai envolver, obviamente, recursos humanos portanto, e económicos e financeiros muito elevados. Obviamente, isso é importante porque, só por uma pequena curiosidade, cada euro investido em restauro da natureza adiciona benefícios de 8 a 38 euros. Portanto, nós temos aqui um custo-benefício que é favorável ou não, quando está a desenvolver essas ações. Portanto, é importante que as pessoas tenham conhecimento disso. E depois, claro, os efeitos que se pretendem, os objetivos, aumentar a biodiversidade, limitar o aquecimento global de 1 a 1,5, aumentar os serviços ecossistémicos que também foram falados há pouco tempo, portanto, que também são muito importantes. Portanto, reparem, trata-se, nós estamos a falar de regras para restaurar os habitats em mau estado, pelo menos 30% em toda a União Europeia até 2030, e depois perseguir esses esforços até abranger 60% dos habitats até 2040 e 90% até 2050. Portanto, o grande problema que foi identificado no caso dos rios e não só, mas principalmente nos rios, foi o caso da conectividade, a sua fragmentação, a sua forte fragmentação. E, portanto, é isso que se vai tentar desenvolver, a estratégia que favoreça a conectividade dos rios, mas também a outras partes também do território que têm a ver com a própria natureza. Portanto, nós temos aqui exatamente já alguns exemplos, alguns números, 25 mil km até 2030, e também vocês podem ver, portanto, aquilo que se pretende é exatamente eliminar muitas das barreiras, e tem que se dizer que 80% das barreiras são pequenas barreiras, de fácil remoção. Nós estamos a falar das grandes barragens, isso é outro problema. São barragens de concessões, de 50 anos, por exemplo, e muito mais difícil, obviamente, pode ser feito. Há países que estão a destruir essas barragens, mas é preciso ter, depois, os custos associados, obviamente, a isso. Portanto, só para vocês verem, portanto, há desafios para a implementação da lei de restauração natural, obviamente isso também é feito aqui em Portugal. Vocês têm aqui os 7 desafios. Aliás, esses desafios foram resultados de uma reunião entre cientistas, entre investigadores, e que têm aqui desenvolver uma definição clara de rios de caudal livre, considerar a estrutura da rede dos rios, as suas dimensões de conectividade, incorporar o pensamento do meta-sistema, que é os conjuntos, a interligação e a conexão entre os diferentes ecossistemas e das energias que existem entre eles, e também a diferentes escalas, priorizar ações para maximizar a quantidade e qualidade das redes fluviais de fluxo livre, aumentar a sensibilização e a participação das partes interessadas, os stakeholders, os agentes, os usuários, enfim, e os restos, considerar as conflitos, a questão do conflito, dos hidroconflitos também que é importante, e estabelecimentos para identificar a conectividade. Portanto, esses são os 7 desafios que nós temos. E Portugal, para acabar. Portugal está nessa senda também. E já começou em 2016. Aliás, foi nessa altura que eu comecei a desenvolver uma série de projetos nessa área também. Que tem a ver, que foi formado um grupo de trabalho para aqui. Identificar, estudo e planeamento de remoção de infraestruturas hidráulicas obsoletas. Essas tais barreiras que nós temos. Okay? Em 2023, portanto, este último ano, e parece que Portugal já estava a adivinhar que íamos ter uma lei de restauro da natureza à escala da União Europeia, o Governo vai atualizar, vai avaliar as infraestruturas hidráulicas existentes, vai fazer um cadastro, se quisermos, não é? E vai elaborar uma estratégia nacional para a remoção de infraestruturas hidráulicas.
Isso vai ser importante, obviamente, porque antecipou exatamente esta lei do restauro da natureza. Aqui foram definidos vários princípios, são princípios interessantes até para os estudantes, principalmente, princípios da integridade ecológica, bom-estar ecológico, atingir o bom-estar ecológico, princípio da liberdade fluvial, isso é, aumentar a conectividade longitudinal, transversal e vertical do corredor ribeirinho, o princípio do uso da sustentabilidade, isso é, de facto, temos em conta a eficiência, o aproveito otimizado e sustentável dos recursos hídricos, o princípio da conectividade funcional, isso é, o rio não é um elemento isolado, não, ele está relacionado com os campos agrícolas, está relacionado com a cidade, está relacionado com o património, enfim, o território é complexo e nós temos que ser capazes de estabelecer essa conectividade funcional, a tangibilidade e mencionalidade, tudo aquilo que nós fazemos tem que obter-se resultados, tem que ser, atingir objetivos, tem que ser definidos, tem que ser realistas, tem um custo-benefício associado, portanto, a eficácia prática da planificação tem que ser demonstrada também, o princípio da adaptação baseado nos ecossistemas ribeirinhos, como é que devemos intervir nesses ecossistemas, obviamente, técnicas de engenharia natural, técnicas que têm a ver com a retenção da água, medidas, soluções baseadas na natureza, que é algo que se fala muito bem, muito ultimamente. O princípio da multidisciplinaridade, o princípio da participação com os stakeholders, já estão a chamar a atenção para terminar e já vou terminar. O princípio da integração, que é absolutamente fundamental. Aliás, o professor também, Wagner também falou sobre isso, a gestão integrada dos recursos hídricos, eu disse em inglês, mas é a mesma coisa, sem dúvida nenhuma, isso é importante. Quais são os objetivos? Reabilitação de rios e ribeiros. Como? Evidência de conservação e reabilitação. É? Informar e sensibilizar, mudar atitudes, criar e aplicar instrumentos que potenciam a concretização de medidas de preservação. E para terminar, portanto, dizer que isto já está a ser posto em prática, essas imagens é isto, reparem, isto já são notícias, o meta de recuperação de 500 km de rios vai ser ultrapassado, diz a ministra. Ali é exatamente o surgimento, uma resposta. A Universidade de Coimbra tem esse curso de restauro ecológico de rios e sistemas costeiros. Portanto, para dar resposta exatamente, isso é uma oportunidade também para os alunos tirarem cursos e terem também depois trabalho para fazer aqui. E esse projeto, que é um projeto que eu coordenei de certa forma, inclusive tem um artigo publicado na Hydrology, que é um projeto de 1,2 milhões de euros numa pequena bacia hidrográfica, que tem 1450 km² e que vai ter a levar à renaturalização, já estão a ser feitas obras dos rios verdes desses rios. Portanto, de certa forma, essas são as considerações finais, e dentro dessas considerações finais, se me permitem, para terminar, uso aqui a comparação com Portugal-Brasil, de uma forma muito resumida, mas é isso. Nós temos de ser capazes de transpor experiências europeias, nomeadamente aquelas boas práticas, mas também, permitam-me dizer isso, está incompleto, também temos que ser capazes de levar para aqui, para a Europa, as experiências que vocês têm aqui, que também têm algumas boas experiências. O desenvolvimento, isso tem que ser capaz de transferir isso para outros sistemas e, finalmente, também apostar no desenvolvimento sustentável, que é aquilo que eu chamo muitas vezes as cidades azuis, que são cidades que foram praticamente definidas em função da importância dos rios. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Francisco. O seu trabalho é extremamente importante, as metodologias que você adota. A vontade é de estreitar as pontes, né? Construir novas pontes, estreitar as pontes e ir para Portugal e Portugal estudar com você. Algumas observações. Você falou que rios urbanos, rio é rio, né? E eu concordo, inclusive a gente escreve o nosso projeto sempre entre aspas, rios urbanos entre aspas, na verdade são rios ocupados, né? Eles são critérios para a construção das cidades, né? Mas eles são ocupados pelos espaços de atividades, né, urbanas. Então a gente escreve sempre rios urbanos entre aspas, porque rio é mais do que urbanos, né? Ele é rio. E as soluções são sempre baseadas na natureza, né? Inclusive, isso foi uma constatação que o professor Wagner Costa Ribeiro pôde presenciar na conferência da ONU, né, o ano passado em Nova York. Todas as soluções, elas são baseadas na natureza. Então, a gente tem que reconectar com a natureza para tentar
recuperar, no mínimo, né? Necessário para a gente viver. Muito obrigada. Nós vamos abrir, considerando que o professor Wagner